Olá, eu sou Simone Vidal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Hoje nós vamos falar sobre os anos de colégio. Essa parte do livro está dividida em 4 partes e para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer cada parte um vídeo. Então, nesse vídeo nós vamos falar da primeira parte dos anos de colégio. E o que tem de bastante interessante e importante nessa fase? Jung está com 11 anos de idade e ele diz aqui no início do capítulo que esse foi um período muito importante da vida dele, porque ele entrou no ginásio. Então ele começa a contar as histórias que aconteceram, as situações que ele se deparou, porque ao chegar no ginásio, ele toma consciência de que ele era um menino pobre, comparando com as famílias dos seus amiguinhos de escola. Ele percebe as dificuldades financeiras da sua família. O fato dele ir para a escola, tem até um trecho que ele diz assim: só nessa época compreendi que éramos pobres. Meu pai nada mais do que um pobre pastor luterano de aldeia, e eu assistindo com os sapatos furados e as meias molhadas, 6 horas de aula a fio. O filho ainda mais pobre desse pastor. Comecei a olhar meus pais com olhos diferentes, compreendendo-lhes as preocupações e aflições. Então, olha que interessante. Já com 11 anos, Jung tem essa autopercepção de si mesmo e da sua família quando ele chega no ginásio e se depara com uma realidade econômica e social bastante diferente da realidade dele de menino. E aí, nessa situação, ele começa a se perceber numa forma de analisar o comportamento dos pais e muitas vezes até se sentindo inflado quando ele se intrometia na relação dos pais. E aí ele fala aqui que tal situação não era propriamente favorável à formação do meu caráter. A fim de livrar-me desses conflitos, eu assumi o papel de árbitro superior, forçado nolens volens a julgar meus pais. Ou seja, desde o início desse livro, eu já trouxe a situação que os pais de Jung viviam bastante conflitos dentro de casa. E Jung, como filho único que era até então, ele se colocou nessa posição de árbitro, defendendo ora o pai, defendendo ora a mãe. E ele disse que aqui, logo depois, ele começa a contar a história de que ele foi filho único até os 9 anos. Com 9 anos, a mãe teve a sua irmãzinha, a Trude. E aí, depois dessa parte aqui inicial, ele conta um pouco como foi para ele a sensação, né, de receber essa irmãzinha, a diferença, né, de idade bem grande. E depois ele começa a contar um pouco da experiência e da vivência dele na escola. Ele conta que o colégio aborrecia ele. Ele não gostava da matemática, não gostava de desenho, não do desenho que era proposto na escola, e ele também não gostava da ginástica. E ele conseguiu que um médico desse um atestado para que ele não precisasse fazer, provavelmente, as aulas de educação física como nós conhecemos hoje. Ele chama aqui de ginástica. Ele fala que as aulas de matemática tornaram-se um horror para ele, um tormento, porque ele não tinha muita facilidade com a matemática, mas ele tinha facilidade nas outras matérias. Então, isso fazia com que ele se tornasse um aluno exemplar e tivesse boas notas. Depois, ele fala que acabou sendo considerado inapto nas aulas de desenho, porque ele não conseguia transcrever os desenhos da forma que os professores queriam. E ele acha interessante porque ele não tinha a habilidade e aptidão para desenhar o que era proposto na escola, mas ele sempre foi muito criativo e ele fazia desenhos muito interessantes e muito criativos partindo da sua própria imaginação. Mas ele não gostava de ter que reproduzir os desenhos das estátuas gregas conforme os professores exigiam.
Então, ele conta aqui um fato importantíssimo. Quando tinha 12 anos, ele diz assim: quando eu tinha 12 anos, aconteceu algo que seria o marco do meu destino. No princípio do verão de 1887, depois das aulas, por volta do meio-dia, estava na Praça da Catedral, esperando um colega que habitualmente voltava comigo pelo mesmo caminho. De repente, um menino deu-me um soco, atirando-me ao chão. Bati a cabeça na sarjeta e a comoção me atordoou. Durante meia hora fiquei estonteado. No momento da pancada, uma ideia me ocorrera, com a rapidez de um raio. Agora você não precisa mais ir à escola. Estava semiconsciente e fiquei estendido alguns instantes mais do que o necessário, principalmente por espírito de vingança contra meu pérfido agressor. Depois me ergueram e levaram à casa próxima de 2 velhas tias solteironas. A partir desse momento sofri uma síncope cada vez que se tratava da necessidade de voltar ao colégio. Então, aos 12 anos, acontece esse fato na vida de Jung que gera nele uma neurose. Todas as vezes que a mãe tentava colocá-lo para fazer suas atividades ou para ir para a escola, ele desmaiava. E isso ficou durante 6 meses, até que certo dia, o amigo do pai de Jung foi visitá-lo. E nesse dia, Jung, que era uma criança muito esperta, muito ativa, ficou atrás de uns arbustos ouvindo a conversa do pai com o amigo. E o amigo pergunta: seu filho, como vai? E o pai do Jung responde: ah, é uma história penosa. Os médicos ignoram o que ele tem. Falaram em epilepsia. Seria terrível se fosse incurável. Perdi o pouco que tinha. E o que será dele se for incapaz de ganhar a vida? Foi como se um raio me ferisse. Sofrer o duro embate com a realidade. Ah, então é preciso trabalhar, pensei. Olha o que o Jung pensa. Um menino de 12 anos, ele estava feliz da vida porque ele tinha os desmaios e com isso ele ficou afastado da escola e ele podia se divertir à vontade, brincar, nadar no rio, fazer coisas que toda criança, todo menino gosta de fazer sem o compromisso de ir para a escola. Quando ele escuta essa conversa do pai com esse amigo, chega para a consciência dele a importância de ter o seu próprio sustento. E aí, nesse momento, olha que interessante, ele toma esse susto de que a realidade, né, cai na cabeça dele, ele precisa se preparar para o futuro para conseguir cuidar da sua vida. E aí é interessante que ele vai para a biblioteca do pai e começa a ler um livro. Ele desmaia. Quando acorda, ele continua. E aí, passando um tempo, ele desmaia de novo. E a persistência dele em continuar a leitura, mesmo com os desmaios, faz com que ele consiga se curar. E aí ele diz assim: foi assim que fiquei sabendo que é uma neurose. Ou seja, ele descobre que ele tinha essa neurose e que foi fruto, né, desse evento que aconteceu com ele aos 12 anos. E aí, foi muito interessante aqui, vamos passar aqui mais à frente no texto, que ele começa a tomar consciência da realidade de que dentro dele havia 2 Jungs. Tinha um Jung, que era o jovenzinho, o menino, e tinha um Jung mais maduro, talvez um nobre do século XVIII. E aí ele vai discorrendo aqui essa sensação que ele tinha de ter esses dois lados, né? Essas duas polaridades. E ele faz várias conjecturas, se seriam reminiscências de uma vida passada, se seriam lembranças ou se seriam projeções, o que poderia ser essa sensação dele de que habitava dentro dele 2 Jungs. Um era o Jung que ia para a escola e o outro esse nobre, esse homem sábio. Depois de um tempo, ele traz aqui uma situação bastante interessante que ele conta num belo dia de verão do mesmo ano, 1887, voltando do colégio ao meio-dia, passei pela Praça da Catedral. O céu estava maravilhosamente azul, o sol brilhava em toda a sua luminosidade.
O teto da catedral cintilava ao sol que acendia chispas nas telhas novas e brilhantes. Sentia-me deslumbrado pela beleza desse espetáculo e pensava: o mundo é belo, a igreja é bela, e Deus que criou tudo isso estava sentado lá no alto no céu azul num trono de ouro. Nesse momento senti uma sensação de asfixia, estava como que paralisado e me esforçava por não continuar a pensar. Nesse momento, ele volta para casa muito preocupado com o que poderia o seu pensamento, até onde o seu pensamento poderia levá-lo. E é muito interessante porque ele vai descrevendo aqui todas as emoções, todas as sensações, todos os pensamentos que circundaram a psique dele nessa situação que ele vivenciou. E ele acaba, no final, né, dessa tensão que ele viveu, ele acaba tendo uma compreensão que o libertou e que fez total sentido no final para ele. Ele vai fazendo várias ilações de raciocínios e ele vai buscando na história da sua ascendência, dos seus ancestrais, aonde ele poderia encontrar respostas, e ele vai nessa direção até chegar em Adão e Eva. E ele começa, mesmo sendo um menino pequeno ainda, com 12 anos, ele começa a questionar o motivo de Deus ter autorizado que Adão e Eva pudessem pecar. Porque Deus criou a serpente, que foi quem fez, né, a tentação para Eva. E ele, muito argutamente, pensa, se Deus autorizou, ele sabia que isso podia acontecer, isso significa que Deus admitia a possibilidade do erro e do pecado. Então, essa descoberta, ele diz assim: este pensamento libertou-me imediatamente do pior tormento, pois sabia agora que o próprio Deus me pusera nesse estado. Não sabia ainda se ele queria ou não que eu cometesse aquele pecado. Entretanto, deixei de rezar, pedindo uma inspiração, pois, sem que o quisesse, Deus me pusera nessa situação, e aí me deixara sem recursos. Estava certo de que, segundo seu desejo, deveria procurar por mim mesmo uma saída. Isso desencadeou outro argumento. Aí ele começa a discutir qual seria a vontade de Deus nessa situação, que ele continuasse a ter o pensamento, ou ele bloqueasse esse pensamento. E aí é bem interessante, porque ele começa, ele se permite prosseguir com o pensamento, e aí nesse sonho, Deus sentado no trono, defeca e o excremento acaba destruindo todo o telhado da catedral, e ele então começa a ter uma compreensão do Deus vivo, e ele compara com um Deus que ele aprendeu com seu pai e com a sua mãe. É bem interessante porque ele vai contando bastante detalhes, aqui ele falando, mas não conhecia o Deus vivo, imediato, que se mantém livre e onipotente, acima da Bíblia e da Igreja, que chama o homem à sua liberdade e que também pode obrigá-lo a renunciar às próprias opiniões e convicções, a fim de cumprir sem reservas a sua vontade, quando põe à prova a coragem do homem. E aí ele vai contando aqui que essa experiência que ele teve aos 12 anos com Deus transformou a sua vida e o seu olhar em relação a Deus. Para ele, ele teve essa experiência muito rica, muito viva de Deus, diferente do Deus da Bíblia, do Deus apenas dos manuais, da liturgia, conforme ele aprendia com seu pai. Ele realmente teve essa experiência de vivenciar um contato mais próximo com Deus. E depois ele diz que o episódio da catedral constituía algo de muito verdadeiro e fazia parte do grande segredo. Era como se eu sempre tivesse falado de pedras que caem do céu e de repente tivesse uma delas na mão. Fora, entretanto, uma experiência humilhante. Embora parecesse ter sido empurrado para algo de insuportável, mau e sombrio, não podia deixar de senti-lo também como um sinal de predileção. Ou seja, ele ficou oscilando, né, sabendo se ele estava sendo merecedor ou não da confiança de Deus para permitir que ele chegasse a essas conclusões. E foi bastante significativo e interessante, porque aqui
ele conta que ele nunca contou essa experiência para a mãe ou para o pai dele, por medo ou por se sentir inseguro em relação a essa situação, a esse evento, já bem mais madura que ele acaba relatando. E aí ele diz: toda a minha juventude esteve sob o signo do segredo. Isso me mergulhava numa solidão quase insuportável. E considero hoje que foi uma verdadeira façanha ter resistido à tentação de revelá-lo a quem quer que fosse. Ou seja, por que essa dificuldade? Porque ele conta que na família da mãe dele havia 6 pastores protestantes. O pai dele e 2 dos irmãos do pai também eram. Ouvi, portanto, inúmeras conversas religiosas, discussões teológicas e sermões, e eu sempre dizia comigo mesmo: sim, tudo isso é muito belo. Mas e o segredo? O mistério da graça também é um segredo. Então não sabem que Deus quer que eu cometa também a injustiça e que pense em coisas maldosas para participar de sua graça. Ou seja, ele se sentiu autorizado por Deus a ter pensamentos bons, mas também a ter pensamentos ruins. Será que aqui, nesse momento, já começa, nesse Jung, ainda criança, o germe da polaridade, do bem e do mal? Porque toda a teoria da psicologia analítica é baseada nas polaridades. E eu acredito que Jung, já desde muito pequeno, por ser um menino criativo, inteligente e que gostava de refletir sobre as coisas que aconteciam com ele, as experiências que ele vivenciava, acredito que tudo isso foi ajudando na construção da sua psicologia. E a permissão, a autorização de Deus de autorizá-lo a dar prosseguimento ao pensamento e a conclusão da visão fez com que ele pudesse se sentir, de uma certa forma, aliviado e compreendido por Deus. Aqui no finalzinho da parte 1, ele diz assim: quanto a mim, pelo contrário, sou fenômeno passageiro, consumido por todas as emoções, tal como uma chama que se eleva rápido e depois se extingue. Eu era a soma de minhas emoções e a pedra intemporal era o outro em mim. Ele termina essa primeira parte, falando das impressões que a mãe dele tinha acerca da infância dele. Achava ele um menino muito introspectivo, muito deprimido, mas que no fundo essa introspecção dele se dava por ele ter esse segredo, que ele chamava de segredo, né? Essa experiência que ele viveu, dessa visão que ele teve de Deus sentado no trono, e a possibilidade de se autorizar a dar continuidade, a vazão à sua criatividade, à sua imaginação, como que se Deus tivesse chancelado a possibilidade, sim, da pessoa poder ter o direito de escolher. Então, nessa primeira parte, os tópicos que são mais relevantes, mais importantes, são exatamente essas duas situações. A primeira, que foi o fato dele ter ficado fora da escola por 6 meses e depois ele conseguir sozinho curar sua própria neurose. E esse segundo fato, que foi a visão de Deus sentado no trono, defecando em cima do telhado da catedral, e todo esse trabalho psíquico que ele fez de analisar, de ponderar, de avaliar se Deus podia autorizar ou não o ser humano a pecar. Então, quando a gente começa a ler esse livro e entrar em contato com esse Jung tão humano, é interessante observar que algumas partes até aqui estudadas mostra o ser humano Jung com as suas dificuldades, com os seus receios, e o quanto que se torna interessante e rico para gente que admira a obra de Jung, que estuda a obra de Jung, conseguir ter esse contato mais próximo. Por isso que eu resolvi fazer esse estudo capítulo a capítulo, porque é uma forma da gente conseguir entender o homem, o ser humano Jung, para além do médico brilhante e do criador da psicologia analítica. Então, eu convido você a continuar acompanhando comigo. Eu vou fazer outro vídeo para falar da parte 2 dos anos de estudo, que pega essa fase da adolescência do Jung.
E nós vamos fazer depois um vídeo para a parte 2, um para a parte 3, uma para a parte 4, sempre trazendo os pontos mais importantes para que você possa conhecer mais de perto esse ser humano maravilhoso que foi Carl Gustav Jung. Espero você. Até o próximo vídeo.